Ok. Deixa eu só mudar o layout para ficar. Tirar esse bando de coisa daqui. Ok. Página inteira. Pronto. Gente, alguém pode abrir o microfone e me dizer como é que está a situação, se as outras pessoas vão entrar? Que aluno só tem 3, né? Dos 25. Tem aí Carlos, Maria e Matheus. Um dos 3 pode abrir e dizer: vocês estão tendo aula, é isso? A aula anterior ainda não acabou? Alguém pode abrir o microfone? Eu acredito que o pessoal não está conseguindo entrar, não, do professor. Por que motivo? Vocês não entraram? Eu não sei, eu vou ver aqui no grupo. Eu aqui não preciso nem autorizar, que aqui É eu tenho que uma eu entrei extensão. direto pelo link lá do Alva, e eu acho que o pessoal está entrando com um código, deve estar dando algum erro. Eu vou perguntar aqui. Código. Não, é só entrar na sala do Alva e clicar. Certo, eu vou falar aqui, só um momento. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu ir lá. Arquimedes, entrei normalmente, com muita tranquilidade, sem nenhum tipo de imprevisto. Sem nenhum problema, né? Acesso. Eu vou mandar de qualquer jeito uma mensagem para todos eles, dizendo que já estamos aqui. E marcou todo mundo? Marcou. Estamos na sala do Google Meet. Vou botar aqui o código. Esse aqui. Vamos aguardar que ele chegue. Porque eu não, aqui nesse meu Meet, eu não preciso permitir, não. A pessoa está com o link, ela está dentro. Eu tenho uma extensão aí que é auto-admit. Se você tem o link, você está dentro. Essa aula acabou de 3h05, então tem praticamente meia hora. E só tem Carlos, Maria, Matheus, né? Alguém entrou, mas que caiu. Foi Natália. Opa, tá chegando gente. Bem-vindo, Lucas, também. Já estou gravando, inclusive, a aula. Deixa eu testar minha internet, ver se eu estou com algum problema. No princípio, não. Até agora, trabalhei o dia inteirinho, desde de manhã que eu estou sentado nessa cadeira, eu não vi dificuldade. Não. Está tudo bem comigo. Houve uma queda agora na qualidade, mas ainda está muito boa. Está dando 75,9, 76 megabits por segundo a rede, está muito boa. Pronto, as pessoas estão chegando. Várias pessoas querem participar
Porque não, qual é o problema? O link do Meet e do Ava está redirecionado para outro link? Não é possível. Deixa eu ir lá. Eu entrei pelo link do Ava. Aqui. Deixa eu botar aqui para todo mundo ver. Está aqui a nossa sala. O Ava. Eu vim aqui e cliquei aqui. Não é? Será que aqui embaixo está outro código? Não é possível. Vamos olhar. Puxa, não é possível. Link permanente, editar configurações. Pronto, aqui está esse aqui, YPK, e esse aqui. Ih, tem erro mesmo. Eu estava tentando faz tempo, professor. Aí eu fiquei achando Tem até erro estranho você entrar mesmo. na sala. Me desculpe, viu? Eu não estava sabendo, não tinha percebido isso, não. E eu entrei na sorte. Não, entra, mas tem gente que vai entrar no canto certo e tem gente que vai entrar num link que não vai ter ninguém. Eu discuti com o professor, eu discuti assim, eu explicando que estava errado o link, mas na verdade quem estava errado foi eu, que tinha 2 links lá, eu fui parar na outra sala. Eu não tinha percebido, Eu não tinha, rapaz, muito obrigado. Eu não tinha percebido que tinha 2 links. Jesus Cristo. Olha que faca de 2 legumes. Aqui deve ser mensagem de aluno dizendo que está querendo entrar. Não. Bom, está corrigido, né? Agora não vai mais acontecer isso, não. Minha latência não está das melhores, não. Já estive melhor. Bom, são 3h37, a aula é de 3h25, né? Já tem aí 12 minutos. Eu acho que a gente pode iniciar, né? Ok, vamos lá então. Já está gravando, viu? Bom, pessoal, a gente na aula passada, a gente mostrou para vocês, né, esse circuito aqui, né? Que é o circuitozinho básico, né? DC, um diodozinho, um resistor de carga, né? E aí a gente escreveu a equação, né? Que permite encontrar a corrente no diodo, essa corrente aqui, em função dessa resistência e em função da tensão, né? Da fonte, né? Está aí a expressão, ok? Essa tensão no diodo aqui, a gente sabe, né, que é a tensão que vai estar entre esses terminais. Né? Esse V aqui é o V da bateria, ou seja, esse termo aqui é uma constante. Né? É a tensão da bateria dividido pela resistência de carga. Esse termo menos 1 sobre R é a inclinação desta curva aqui. Pode ver que ela tem uma inclinação negativa, ela é maior do que 90 graus. Né? E aqui é a relação entre corrente e tensão entre os terminais do diodo. A gente também comentou que, na verdade, existem 2 equações. Uma equação, que é essa de baixo, essa aqui, que é dada pelos elementos que eu coloco no meu circuito, e uma outra equação, que a gente chamou de equação 1, que a gente não trabalha, mas seria essa equação aqui, que é chamada a equação de Shockley. Todas duas me dão a corrente em função da tensão. Então, eu lembro que eu comentei que, de acordo com a matemática, quando eu tenho um sistema de equações, a solução é o ponto comum. Então, essa curva do diodo, quem me dá é a equação de Shockley. E essa reta, quem me dá é essa equação da reta de carga que a gente aprendeu a encontrar.
Então, o ponto de operação está exatamente na intersecção dessas duas curvas. Então, essa é a tensão que verdadeiramente vai existir entre os terminais do seu diodo. E essa é a corrente que vai estar atravessando o nosso diodo. Alguém pode chegar e dizer assim, mas, professor, essa tensão entre os terminais do diodo não é 0,7, não é uma constante? A gente aproxima para o 0,7. Perceba que essa reta aqui, ela tem uma inclinação bem vertical, né? Então, eu posso até usar um modelo, eu acho que eu cheguei a comentar com vocês, que é esse modelo aqui. Pronto. Aqui no 0,7 volt. Menor do que 0,7 volt, né? Não tem nada. Em 0,7 volt, você pode ter qualquer corrente que é determinada pela resistência de carga. E acima de 0,7 volt, não teria ninguém. Isso é um modelo, né? Mas, obviamente, a gente usa a tensão constante no diodo, mas sabe que é uma curva assim meio exponencial, como essa que está aqui, né? Então, ainda na aula passada, a gente fez o seguinte, a gente botou esses 3 circuitos, né, para a gente calcular a corrente, né? São circuitos que você responde com certa rapidez. Por exemplo, quem diria para mim quanto é a corrente que vai atravessar esse diodo nesta primeira situação, neste primeiro circuito? Hein? Alguém abre o microfone para dizer para mim? Vocês acham que esse diodo está diretamente polarizado ou reversamente polarizado? Alguém pode perguntar, como é que eu sei, professor? Aí eu digo, olhe para a tensão que está ligada no anodo dele. Aí a pessoa pode perguntar, e qual é o anodo mesmo? É isso, Carlos. O anodo é esse terminal. E esse terminal é o catodo. Então, o anodo, ao invés de receber uma tensão positiva, está recebendo um potencial negativo. Basta dizer isso para dizer que ele está reversamente polarizado? Não. Eu posso colocar aqui do lado de cá menos 20 volts. Então, menos 12 é óbvio que é positivo diante de menos 20. Legal? Por exemplo, some 20 aqui, deu 0. Some 20 aqui, 20 menos 12, 8 volts. Deu para entender o que eu quis dizer? O que importa é a tensão relativa, né? Então, quando você olha e vê um potencial negativo no anodo, você não pode dizer de cara que ele está reversamente. Só que quando você vai para o cátodo e faz o circuito, opa, está indo para o terra. Então, esse cara não existe um potencial negativo aqui que possa colocar ele na polarização direta, bem negativo, né? Menos 13, por exemplo. Menos 12,7 fica no limiar, né? Então, a gente está vendo claramente, como o Carlos falou, que esse camarada está reversamente, ele está off. Se ele está off, o modelo dele é de chave aberta. Se ele é uma chave aberta, essa corrente vale... Por favor, completem. Eu vou abrir aqui o chat para eu ficar acompanhando o que vocês vão dizer. Perfeito, Carlos. Por que deu menos 20? Não, olha só, Maria. O que eu disse foi, se aqui é menos 12 volts e aqui é menos 20 volts, tá certo? Então, eu digo para você que esse diodo está diretamente polarizado, porque esse potencial aqui, ele sim, é o menor potencial que eu tenho que está ligado no catodo.
Então, portanto, menos 12 em relação a menos 20, né, está 8 volts acima. Suponha que aqui seja a minha referência, ó, menos 20. Onde é que está menos 12? Está aqui para cima. Ó. Menos 12 está aqui. Ó. 8 volts para mais. Deu para entender agora, Maria? Imagina esse desenho como se fossem verdadeiros poços. Quando eu olho para cima, eu estou aumentando o potencial. Se eu olhar para baixo, eu estou diminuindo. Então, esse camarada, como vocês já disseram aí, todo mundo acertou, obviamente, corrente nula. E esse aqui? E esse aqui? Aí você diz, deixa eu ver. O primeiro diodo, devido a esse potencial positivo, está diretamente ou reversamente polarizado? Alguém? Diretamente, né, Carlos? Aí digamos que a gente pense nele como uma chave fechada. Esses teus 10 volts menos o que ficou no diodo, chegou no catodo. O segundo está direto ou está reverso? Claro, Helder. O segundo vai estar reverso. Portanto, chave aberta. A primeira fechou, mas a segunda abriu, de modo que a corrente que vem para cá é zero. Portanto, toda a corrente que sai da fonte vai vir para cá. Então, quer dizer que esses 10 volts estão aplicados todinho nesses 10 ohms. E aí a lei de Ohm diz que I é V dividido por R. 10 volts dividido por 10 ohms, 1 ampere está passando em cima desse camarada. Simples, simples, simples. Vamos agora para esse aqui. Deixa eu limpar aqui o quadro. E esse aí? Vocês acham que os diodos estão todos dois reversamente ou todos dois diretamente? Como é que vocês acham? Nesse caso aqui, vamos chamar isso aqui de letra A, esse aqui de circuito B e esse aqui do circuito C. Vocês acham que no circuito C os dois diodos estão diretamente? Carlos acha que é diretamente. Será que está mesmo? Helder também. E tu, Maria, tu acha que também os dois estão direto? José também acha. Eu acho que Maria também acha. Poxa, Maria disse que não. Vamos ver, Maria. Aqui do lado de cá tem 0 volt, que isso aqui é o terra. E aqui tem um potencial negativo. 0 volt é maior do que um potencial negativo, né? Então ele está diretamente polarizado, sim, né? Ele está diretamente. Vai ter uma corrente que vai entrar aqui por ele e que vai fazer assim, tá certo? Esse aqui também. E essas duas correntes, I1 e I2, se juntam e formam essa corrente I, que quando chegar aqui embaixo, se divide novamente, sobe 2 para um lado e I1 segue aqui em frente. Então, todos os dois estão diretamente polarizados, né? Então, significa o seguinte, ó, a tensão em cima desse resistor de 10 ohms, ela é nesse sentido, a tensão no sentido positivo. A tensão no meu diodo é desse jeito que está aí, meus 0,7 volts. Então, significa dizer que esse total aqui é exatamente os 20 volts. Eu parto daqui e chego aqui. Ele botou essa fonte aí só para, digamos assim, encher o saco da gente, né? Ele podia ter botado ela aqui assim, ó. Ter cortado isso, para ficar bem claro que essa tensão está em
paralelo com esse camarada. Então, veja, eu tenho 20 volts aqui, estou perdendo 0,7 aqui nesse camarada. Então, significa que o que sobra aqui em cima é 19,3 volt. Em cima de 10 ohms. Obviamente, essa corrente, pela lei de Ohm, é 1,93. Tá certo? Ampere. Mesma coisa em relação a esse rapaz. Eu tenho uma tensão aqui e tenho uma tensão no resistor. Somando as duas tensões dá 20. Então, como eu perco 0,7, eu também tenho 19,3 volts. Só que esse 19,3 volts está em cima de um resistor de 20 ohms. Então, obviamente, dá metade dessa corrente aí. Né? Então, esse I2 aqui, e um a gente já calculou. Esse I2 vai ser metade de 19,3. Dá 9,5, 9,8, 80985, eu acho. Vamos fazer a calculadora aqui. Deixa eu pegar aqui agora. 1,93. 1,93 dividido por 2. 0,965. Pronto. Então, aqui, ó, 0,965 ampere e 2. E o I é a soma. Né? I será I1 mais I2. 1,93 somando com 0,965. 5, 6 e 3, 9. 9 dá 18. 2,895. É essa corrente I. Deixa eu ajeitar o quadro para ficar melhorzinho. Vou tirar essa bagunça aqui. Certo. Vamos lá tirar isso daqui. Tirar. Sai para lá. Homem. Perfeito. Pronto. Ok. Ok. Está faltando apagar aqui. Ok. 2,895. Pronto. Foi o total da corrente. A corrente I. 2,895 ampere. Né? É importantíssimo se colocar a unidade. Ok. Algum comentário? Está todo mundo tranquilo em relação a isso? Ok. Deixa eu só apagar aqui. Isso. Isso aqui também não tem nada a ver com essa corrente. A corrente aqui é subindo. E aqui também. Aí você diz, como é que eu vou saber se a corrente é subindo, se a corrente é descendo? Mas não é tão fácil. A gente não viu na aula passada? É assim. Quando eu tenho um diodo, a corrente entra aqui. E a tensão se mede assim. A gente, quando estudou a curva característica do diodo, e olha aqui, ó, a gente viu. Né? É só aplicar isso aí, né, do jeito que a gente viu. Tinha esse espaço em branco aqui, que era justamente para a gente fazer essas contas organizadas. Né? Uma corrente para cá, outra para cá. Esse aí 2 e esse aí 1. Acho que não precisa, não, né? Todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, me diga. Nada? Vou prosseguir entendendo que está todo mundo tranquilo. Aqui, outro aqui. Esse aqui você vai ter que fazer uma transformação. Vocês lembram de um teorema chamado Teorema de Thevenin, Teorema de Norton?
eu vou ter que converter esse equivalente. Eita, foi mal. Deixa eu voltar para a caneta. Eu vou ter que converter isso aqui em uma fonte de tensão, né, em série com um resistor. A gente vai chamar resistor de Thevenin e a fonte de tensão de Thevenin. Vocês lembram como é que faz? A tensão de Thevenin aí, neste circuito, a gente abre o circuito aqui, a gente abre este circuito e verifica quanto é a tensão que eu tenho aqui, que é atravessado por essa corrente, né? Vai ficar o quê? Vai ficar 10 miliamperes vezes 2,2 quiloohm. Quilo com mili dançou, 10 vezes 2,2, 22 ampere vezes ohm, volt. Então, eu sei que a tensão que eu vou botar aí é uma fonte de tensão de 22 volts. E a resistência? É a mesma. Se essa resistência aqui, que a gente, quando é fonte corrente, essa resistência paralelo aí, a gente chama de resistência de Norton. Fica a mesma resistência aqui. Olha ela aqui, 2,2K. Aí agora o ponto em que eu abri, eu fecho, né? E dou continuidade ao meu trabalho. Eu digo, agora eu vou fechar isso daí. Ok? Aí aqui está o meu diodo e aqui está o outro resistor. Todos os dois resistores são de 2,2K. E aqui é a tensão de saída. Ah, ficou fácil. Eu sei que a corrente vai fazer isso. Nenhuma corrente vai vir para cá, porque aqui está em aberto. Né? Não vai vir nada. Então, eu tenho esses 22 volts menos os 0,7. Dá o quê? 21,3, né? Então, eu tenho 22 volts menos o que eu perdi no diodo, é a tensão que vai ser aplicada nesses dois resistores. Eles estão em série ou eles estão em paralelo? Ou nenhum dos dois? Nem série, nem paralelo, é uma mistura. O que é que vocês acham? Alguém pode me dizer? Além de Helder, alguém mais se arriscaria a dar uma resposta? Perfeito. A corrente que atravessa o primeiro resistor, vou chamar ele de R1, é a mesma corrente que passa esse resistor aqui. Então, eles estão realmente em série. Então, eu tenho aí essa tensão total, que dá 21,3, dividido por 4,4 quiloohms. Essa será a corrente I, que está aqui. Vou pegar a calculadora, 21,3 dividido por 4,4. Dá 4,84. Pronto. Essa corrente I será 4,84, porque isso é volt, isso é quiloohm, então, portanto, a corrente é miliampere. Volt dividido por quiloohm é miliampere. Volt dividido por megaohm é microampere. Volt dividido por ohm é ampere. Isso vocês sabem de boa, como vocês dizem, né? Não tem nenhuma dificuldade nisso, né? Se tiver, me diga, porque eu acho isso, mas o que eu acho pode estar errado, né? A gente, às vezes, tem que fazer uma revisada com os alunos. Então, eu já sei que a corrente é 4,84.
Então, eu sei que tensão é essa. A tensão em cima desse resistor de 2K2 aqui será 2,2 vezes 4,84. Esse é o valor de V0. 4,84 miliampere vezes 2,2 quiloohms. Mili com K dançou, porque mili é 10 a menos 3, porque K é 10 a terceira, e quando eu multiplico um pelo outro, eu repito a base. Somos expoentes e 10 elevado a zero é 1. Ou seja, não faz nada. Na multiplicação é elemento neutro. Tá certo? Então, de novo, vamos pegar a calculadora. Deixa eu tirar ela daqui. 4,84 vezes 2,2, 10,648. Eu, Arquimedes, normalmente trabalho só com 2 dígitos. Então, se ali é 8, é 65. Então, isso aqui dá 10,65 volts. Acabou a brincadeira. Tá certo? Aí um aluno mais esperto pode dizer para mim, professor, o senhor errou. A resposta do Boiler Star é outra. Eu sei, ele está com a resposta errada. Faz na prática? Faz na prática, aí tu me diz. Isso? Se é ou não é assim. A gente aqui chegou a mostrar alguns simuladores, não foi isso? Eu peguei alguns circuitinhos, ou foi em outra turma? Por favor, me lembrem. Eu fiz alguma simulação nessa turma? Não, ainda não. Ainda não? Então vamos lá. Vamos fazer essa brincadeira? Me permitam. Veja, eu tenho um software comprado, pago, aqui. Mas eu vou usar um que não é pago, não. Tá? Eu vou usar um outro. Então, eu vou usar esse software só para fazer. Eu não faço nada para ganhar dinheiro com ele. Tudo que eu faço aqui, o único objetivo é dar aula. Então, eu vou fazer um projeto novo. A gente está em eletrônica básica, né? Então, lá vou eu. Vamos pesquisar aqui na minha árvore, lá na minha área de trabalho, IFPE, Recife, disciplina eletrônica básica, simulações. Essa será a pasta. E o nome do cara será Diodo 1. Pronto. Já que é a primeira simulação. Já tem um? Tem, então. Substituo. Vamos chamar de diodo 2, então. Eu quero ver que diodo 1 é esse que tem aí. Poxa, que estranho. Pronto. Minutinho, tá aí. Pronto. Eu vou pegar aqui, dei um pique clicando nesse P. Eu vou pegar aqui um N4007, um velho conhecido nosso. Eu vou pegar aqui bateria, né? Pegar uma bateria de 22 volts, não tem, a gente monta. Vou pegar aqui resistor. Não vou me preocupar agora em ver qual é a potência, não. Qualquer um tá bom. 10K, joguei lá. Ok. Vou agora montar aqui a minha brincadeira. Eu já fiz a conversão, né? Então eu já vou botar aqui a minha bateria já convertido para fonte de tensão, né? Aqui e o outro resistor. Lá vou eu. Vou agora aumentar isso aqui para a gente ver bem. A bateria a gente viu que deu, acho que foi 22 volts, né? 22 volts. Ok. Aqui era 2K2, que é 2,2 quiloohms. A gente costuma chamar de 2K2. Aqui também, 2K2. Tá certo? Eu vou agora ligar esse rapaz aqui. Vou ligar esse rapaz aqui. Vou ligar esse rapaz aqui. Vou pegar aqui um terra. Pronto. Vou ligar aqui, vou pegar um outro terra. Tá bom. Vou pegar agora aqui uma fonte de um voltímetro DC para ver aqui que tensão vai dar aqui.
Vou pegar aqui também a referência dele. Pronto. Por curiosidade, eu vou verificar que corrente tem aqui. Se vai dar os meus 10 miliamperes. Só por curiosidade. Vou tirar isso aqui. Deixa eu chegar aqui. Vou botar aqui um DC ammeter. Né? Vou botar aqui. E vou dizer que eu quero esse cara em miliampere. Não quero em miliampere, não. Pronto. Está montado o circo. Rufem os tambores. 4,85. Quanto foi que a gente disse que tinha? 4 pontos. Vamos olhar lá. 4,84. Os 10 era essa fonte aqui, né? Não dava para medir os 10 nem a pau. 10,7. E na nossa conta deu 10,65. Me desculpe, 10,65 é 10,7. Por causa de 0,05 volt, ou seja, 5 milivolt de diferença, a gente não briga nem a pau. Eu acho que ele não tem fonte de corrente. Seria interessante se ele tivesse, para a gente mostrar a equivalência. Eu não lembro. Deixa eu ver se ele tem. Porque se tivesse, era muito legal. Né? Deixa eu fechar aqui a porta, que são os tantos. Pronto. Deixa eu ver aqui se tem current source. Sources. Tem, ó. Tem aqui uma fonte de corrente. Eu não tinha me ligado nisso. Então, eu vou fazer aqui, vou pegar esse camarada, vou mandar ele dar um giro. Opa. E acho. Aqui. Espera aí. Vou mandar ele dar um giro para cá. Pronto. Pronto. Vou agora fazer o seguinte. Pegar minha fonte de corrente. Cadê ela? Vou girar ela aqui para cá. Para mandar meus 10 mili. Mandar para cá. Obviamente, vou botar aqui o terra dele. Deixa eu ver isso aqui, se ele move aqui. Move. Pronto. E aqui era 10 mili. 10 miliampere. Ok. Vou pegar esse 10 mili e puxar para cá. Isso aqui puxar para cá. E vamos dar uma olhada agora para a gente ver. Mesma coisa. Tá vendo? Então, é ótimo para se estudar transformação Thevenin-Norton, né? Para você ver que isso aqui é equivalente àquele outro circuito que a gente viu lá. Eu posso também botar um medidor desse aqui, nesse ponto, para ele mostrar os 10 mil. Mas não precisa, né? A gente sabe que é. Afinal de contas, essa é uma fonte de 10 mil. Significa que se foi 4,85, a diferença aqui, 5,15, é a corrente que deve estar passando aqui. Deixa eu dar uma pausa. Current. Está ali, 5,153, lá embaixo. Ele bota um menos, porque esse programa tem uma chatice de sinalização, que você tem que tomar um pouco mais de cuidado. Eu acho horrível essa notação dele. Mas a gente viu que estava aí. Né? Obviamente, isso aqui, idealmente, não passa corrente nenhuma. Mas aqui no simulador, ele considera essas fontes ideais? Resposta, não. Ele considera uma fonte como tendo uma resistência de 100 megaohms. E eu fiz uma prática, eu acho que eu fiz uma simulação com vocês, que eu peguei um diodo e botei ele polarizado reversamente e joguei uma fonte de 5.000 volts, que ultrapassava o limiar dos 1.000 volts, que é a maior tensão reversa que esse camarada pode suportar. Mostrei sim. Eu mostrei sim. Não estava lembrado, não, mas agora que veio essa história na cabeça, é por isso que lá já tem diodo 1. Não é? Mas vamos adiante. Ok.
Opa, tem mais um. Ia passando batido. Vocês querem tentar fazer esse aqui? Querem que eu espere? Tentem fazer. Vamos dar aí 5 minutos. São 4h10 até 4h15. Lápis e papel na mão, num instante vocês fazem isso. Só relembrando, a tensão no diodo se mede assim. E a corrente é neste sentido que está indicado. Professor Rogério, como é que o senhor está, professor? Aproveitar enquanto eles estão fazendo aí o exercício. Tudo tranquilo, professor, por aqui. Graças a Deus. Estou acompanhando aqui sua... Sua filhinha, como é que está? Está bem, ela já está bem recuperada, deu tudo Graças certo a com Deus. ela, né? Ela foi A mais... esposa também teve Covid, professor? Teve também. Ah, tá. Graças a Deus. Nós três tivemos. Aí minha esposa está indo num vascular, porque ela teve problemas na perna, né? Estava com muitas dores nas pernas. E ela e minha filha já está completamente recuperada. Mas a Glenn ainda sente um pouquinho de dor nas pernas. Mas estamos bem, né? Eu comecei a melhorar de um tempo para cá, né? Ainda estou, como eu disse, tomando medicação, mas estou bem melhor. Graças a Deus, deu tudo certo, professor. Viva. Viva. Realmente, eu estou comemorando ainda, professor. Claro. Mas ainda devagarinho, né? Não estou fazendo muitos esforços. Bem devagar. Me respeitando, né? Respeitando meu corpo. Muito bem, tem que ser assim mesmo. Eu fiquei muito preocupado com um aluno meu do curso que eu dei lá em Caruaru. Ele, aparentemente, pelo que ele me descreveu, parecia ser a variante Delta, né? E aí eu disse, opa, pelo amor de Jesus, quem foi que entrou em contato com você, meu filho, pelo amor de Jesus? Ele disse, não, eu estive lá na indústria, não devia ter ido. Telefonava. Isole na sua casa. Se você tem amor pela sua filhinha, se isole na sua casa, colega. Né? Sobre o exercício de hoje, retificadores está no AVA, porém o senhor pode prorrogar, pois o conteúdo não foi abordado. Né? Eu já prorroguei para o dia 19. Né? O senhor quer que coloque respostas do tipo tal. Eu não lembro do como é o quesito, Zé. Eu vou dar uma olhadinha lá, né? Se é um quesito de marcar letra, se é de resposta simples. Eu só uso 2 casas decimais. Não, eu acho que não tem essa história de ABC, não. Eu acho que ABC são os dados. Letra A, atenção é não sei quem. Letra B é não sei o que lá. E isso aí não é para marcar a letra ABC, não. Em ABC são os dados. Exatamente. Eu estou lembrando desse quesito. Ele é um quesito de resposta simples. Um dígito inteiro, vírgula, no máximo, 2 dígitos decimais, são só 3 questões, e nos 2 dígitos decimais você deve usar as regras que a matemática estabelece para arredondamento. Por exemplo, 5,46, correto. Se depois desse 6 viesse um 7, seria 5,47. Se tivesse um 7, um 8, um 9, né? Maior do que 5. Se viesse outro 6, 5,466 é 5,47. Essa é uma regra, não é a única regra. Né? Tem outra regra que é diferente, José, que a gente compara o próximo dígito com 3,16, que na verdade é a raiz de 10. Né? É uma outra teoria aí, também matemática, sobre a aproximação de números, que ao invés de comparar com 5, compara com 3, né? 3,16 é 3, já que eu lido com inteiro. É esse número aí, deixa eu ver. O 9 iria para 0, o 6 viria para 7,
Não chega a 5,9, não. Acabou. Iria para 5,47. Olha direitinho se não é. O 6 é maior. Aí, o 9 aumenta, aumentando um no 9, fez 0. Passa um dígito para outra casa. 5, 4 não, viu? 5. 5,47. Acabou o tempo. Vamos lá. Esse quesito é muito fácil. Teria, cada um vai resolver do seu jeito. Alguém pode chegar e fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui uma fonte de mais 20, uma fonte de menos 20, ligar isso aqui, pronto, tá aí. E aí usar a lei das tensões de Kirchhoff. Uma outra pessoa, olhando para esse circuito, pode dizer, isso não é 0,7? É. E quanto é daqui para cá? Poxa, é a diferença desse potencial, que é 20, menos o que está na cauda, menos 20. Então, essa diferença de potencial, que eu vou chamar de VAB, na verdade, é 40 volts. Né? É 40 volts. Mas eu perco 0,7 no meu diodo, de modo que em cima, já que a corrente vai fazer isso, atenção no resistor, esse cara será 39,3 volts. Acabou o problema. Quem é I? I é a tensão 39,3 volts, dividido por 6,8 quiloohms. Aí a gente pega de novo a nossa calculadora, 39,3 dividido por 6,8. Isso é em mili. Olha só esse aí. O 7 vai passar para 8, vai ficar 5,78. Essa corrente aqui, que faz isso, será 5,78, porque volt por quiloohm é miliampere. Mas ele quer saber também V0, viu? E V0 é muito fácil de encontrar esse V0. Olha só como a gente faz sem precisar fazer grandes contas aí. Olha só, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar aqui, vou tirar isso aqui, vou tirar isso aqui. Eu vou fazer assim, eu vou tirar você também, vou tirar você também. Você até precisava. Eu boto de novo. Tem bronca não, vou tirar isso aqui. Olha só, olha que negócio legal. Você vai chegar e vai fazer isso bem rápido. Você vai dizer, tu quer desse ponto para o terra, né? É. Então, daqui para o terra é menos 20. Daqui para aqui é 0,7. Portanto, essa tensão V0 é a soma das duas. V0 vai ser menos 20 mais 0,7 volt, menos 19,3 volt. Acabou a brincadeira. Não precisa montar a lei das tensões de Kirchhoff, não precisa fazer a favor, é contra, é não sei o que lá. Não. Dessa maneira. Você quer atenção nesse ponto. Sempre quando a gente pede atenção num ponto, a gente está dizendo que a referência é o terra. Então, eu venho desde o terra, daqui do ponto, vou chamar ponto X, cheguei no ponto Y, cheguei no ponto Z. Aí a soma desses saltos entre X e Y, para sair de X e chegar em Y, é uma queda. O terra está aqui embaixo, e aí eu vou para menos 20, eu faço isso, é descendo, tá certo? Eu desci 20 volts. Só que aí depois, quando eu chego nesse patamar negativo de 20 volts, eu encontro um diodo que sobe um pouquinho. Então, de uma maneira geral, em relação ao terra, esse ponto se encontra negativo. Olha como é para baixo. E 19,3 volts. Muito legal. Essa aqui é 0,7.
19,3 mais 0,7, 20. Perfeito. Aqui, obviamente, é negativo, porque está para baixo, é negativo, porque está para baixo, aqui é positivo, porque está para cima. Cada um vai escolher a sua maneira de fazer isso aí. Isso aqui a gente falou na aula passada, né? Então, ficou faltando só isso. Agora, eu pedi a vocês que escolhessem pelo menos 5 quesitos para ir esquentando o motor. Vai lá no capítulo 2 do livro do Boylestad, 11ª edição. Todo mundo deve ter o PDF dele. Aí na internet tem que soar praga, né? Pega 5 quesitos lá que você quiser, resolva, use o simulador para ver se os resultados obtidos teoricamente batem com os resultados que aparecem no simulador, né? Vamos então para a aula de hoje? Vamos lá. Isso aí a gente ficou faltando. Essa é a aula de hoje. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, boa tarde. Sim, quem é? É José Silva. Opa, José, fala aí. Olha, esse livro já está baixado no PDF na UAV ou tem que baixar ele pela internet? Não, eu não posso botar nunca no AVA, senão eu corro o risco de ser expulso do IF. O senhor poderia passar novamente o autor, por gentileza? O autor é Boylestad, eu vou escrever aqui. Tá ok, obrigado. Pois não. Boylestad. Dispositivos eletrônicos. 11ª edição. Tem o PDF dele. Meus alunos tem. Pelo menos o de Caruaru. O pessoal tinha mesmo. Não sei porquê. Eu não sei se eles tornaram domínio público, abriram, sei que negada todinha tem. Hoje a gente vai trabalhar. Alguém quer falar? A Maria já sabe, o que é na internet. Hoje a gente vai trabalhar com diodos especiais. Nem todo diodo é do tipo retificador. Não. Nem todo diodo serve para retificar. Né? José, eu vou fechar teu áudio, viu? Ok. Nem todo diodo serve para retificar. Existe um tipo de diodo chamado diodo Zener, né? Esse diodo ele foi concebido pelo inglês Clarence Zener, daí o nome diodo Zener, né? Existe um diodo que não foi desenvolvido pelo Walter Schottky, mas que recebeu o nome dele na forma de uma homenagem, chamado diodo Schottky. Existe um outro diodo que foi desenvolvido por um camarada chamado Leo Azaki, chamado diodo túnel. O Varicap, eu passei muitos anos procurando quem tinha desenvolvido e só tinha encontrado que tinha sido desenvolvido dentro de uma empresa. Recentemente eu encontrei, mas agora, nesse instante, eu não tenho a lembrança. Mas eu encontrei muita informação sobre o Varicap, sobre quem desenvolveu. Se eu não me engano, foram 2 pessoas. Né? Aí não ficou conhecido o nome da pessoa, porque elas trabalhavam dentro daquela empresa. Né? E o LED, que é o nosso mais conhecido diodo, não sendo retificador, né? Foi desenvolvido por esses 2 rapazes aí. Robert, eu não sei como é que se pronuncia o nome estrangeiro, mas Biard, e o Gary Pittman, né? Essas pessoas aí desenvolveram esse diodo aqui, que está presente em todos os instrumentos eletrônicos que você imaginar. Está presente no meu laptop, nesse monitor, na impressora, né? Está presente em tudo. Teve eletricidade, ligou, sempre tem um LEDzinho ali para dizer para a gente, olha eu aqui. Né? Muito bem. Desses diodos, um dos mais importantes, sem dúvida nenhuma, é o chamado diodo Zener. Né? Então, esse diodo Zener, a gente vai olhar aqui os aspectos construtivos,
sua curva característica de operação, vai aprender quais são os parâmetros do diodo Zener, aplicações e exercícios. Se der para a gente fazer hoje, a gente faz. Mas a gente vai ter que dar uma boa treinada em cima desse diodo. É questão certa de prova de concurso. Pode ter certeza. Bom, essa figura que você está vendo aí é o Clarence Melvin Zener, 1905, nascimento, e óbito em 1993. A gente sabe que essa é a curva característica típica de um diodo. Mas aí essa figurinha aqui resolveu fazer uma coisa aqui no diodo, resolveu aumentar muito o nível de dopagem, né, dos materiais semicondutores. E aí ele se viu diante de um efeito chamado efeito Zener, né? Ele percebeu que a curva era basicamente a mesma, só que esses valores que você tem aqui são baixinhos. 4, alguma coisa, 5 volts, 6V8, 12, 15, né? Então, eu não corria mais, digamos assim, o mesmo risco que eu corria quando eu estava lidando com o diodo retificador. Ok, José. O que? O livro está no AVA? Não, não pode. Deve estar lá só o nome, né? No livro eu não posso colocar o livro dele no AVA nem a pau. Se eu coloquei, eu vou tirar. Não era para... esse conteúdo... isso foi uma pergunta ou foi uma exclamação? Todos os... todo o material que eu dou vai para o AVA. Não só o filme, mas como os próprios slides, né? Então, voltando para cá. No diodo retificador, a gente viu, significa o seguinte, que ele tinha uma alta tensão. Então, aqui, se eu não controlar muito bem a corrente, a gente sabe que a potência dissipada é V vezes I. Se I é da casa de 1000 volts, né? Se eu não controlar essa corrente, a potência sendo muito elevada vai favorecer o fenômeno que a gente falou na aula passada, fenômeno de avalanche. A estrutura vai começar a vibrar devido aos altos valores de energia, porque potência é energia no tempo, a gente sabe disso, né? Energia no tempo, isso aqui é potência. A estrutura começa a vibrar e o resultado dessa vibração é que é cedida a energia para os portadores suficiente para eles se desligarem da estrutura. Como a gente está falando de uma energia muito elevada, eles saem feito uma bala quando sai do cano de uma arma, numa velocidade muito grande. E aí eles se chocam contra os outros portadores que fazem parte da estrutura. Então, digamos, um elétron, vamos supor que você arrancou um elétron, você consegue arrancar mais 5. Então, no efeito multiplicativo, cada 5 faz 5 vezes esses 5, que dá 25. E mais adiante, 25 vezes 25, que dá 625, e depois 625 vezes 625, que dá outro número absurdo, né? Então, significa que você começa a ter um efeito similar a você pegar uma pedra numa colina coberta de neve e a pegar aquela pedrinha tão inofensiva lá do alto e a jogar ela. Quando você deixa ela cair colina abaixo, ela, quando chega lá embaixo, ela chega monstruosa, né? Então, esse é o chamado efeito avalanche. Aqui não, aqui você tem correntes que são relativamente pequenas, tensões que são relativamente pequenas, portanto, potências dissipadas relativamente baixas, né? Que não vão ser suficientes para provocar quebra de estrutura e, portanto, efeito avalanche, né? Então, significa que esse diodo ele trabalha nesta região.
E na região direta, ele é igual a um diodo comum. Nessa faixa de tensão aqui ele conduz. Aí você diz, mas professor, o senhor falou 0,7. Eu estou vendo aqui que eu não sou doido, de 0,3 a 0,7. Pode ser até menos de 0,3 e pode ser até um pouquinho mais de 0,7. Né? É porque você tem diodo de germânio, né? Você tem diodo de outros materiais. Né? Você tem diodo, por exemplo, um diodo de arseniato de galho, vai dar 1,2 volts a tensão de joelho e não 0,7. Entendeu? Então, a gente considera que o diodo de silício está na faixa de 0,7 e que o diodo de germânio está na faixa de 0,3. Esses são valores que normalmente a gente trabalha. Né? Então, região direta, para mim, em relação a esse diodo, eu jogo ele na latrina e puxo a cordinha. Não tenho interesse. Todo o meu interesse é fazer ele trabalhar na região reversa. Se ele vai trabalhar na região reversa, significa, portanto, que as coisas vão ser ao contrário. Significa dizer que esse diodo, né, ao invés dele ter uma corrente positiva, como a gente mostrou, ele passa a ter uma corrente no sentido contrário. Ok? Então, vamos seguir adiante para a gente poder ver. Então, o efeito Zener é esse que está descrito aí. O campo elétrico, a gente lembra que campo elétrico é igual a QV, V é potencial, se isso cresce, isso cresce. Então, o campo elétrico aplicado chega num nível tal que é suficiente para quebrar as ligações covalentes. Faltou um S. Né? Que são ligações super fortes. Né? E aí ele multiplica a quantidade de portadores. Pronto, tá certo? Na verdade, quando as tensões são baixas, a gente diz que não existe avalanche. Não existe avalanche. Existe apenas o chamado efeito Zener. O diodo fica reversamente polarizado, numa tensão aproximadamente constante, como você está vendo aqui. Aqui, Boylestad, que foi de onde veio esse desenho, ele foi bem camarada, ele deixou claro que existe uma curva. Alguns livros, quando fazem o desenho, erradamente, eles fazem praticamente assim, uma vertical. Né? E a gente sabe que não é, tá certo? A gente sabe que tem uma inclinação. A tensão Zener de um diodo tem uma faixa de variação. Ele é maior do que uma tensão mínima e é menor do que uma tensão máxima. Você tem que tomar muito cuidado em ambos os lados dessa faixa de variação. Se a tensão é menor do que o valor mínimo, você não consegue garantir essa constância. Né? Então, portanto, ele não vai ter uma aplicação como sendo um elemento que, digamos assim, mantenha a tensão constante. Então, não vai servir. E essa é a grande aplicação que a gente vai mostrar aqui. Por outro lado, se a tensão ultrapassa a tensão máxima, pode ter certeza que ele vai queimar. É só uma questão de tempo. É muito comum você pegar uma caixa de som amplificadora e dizer assim, eita, a caixa de som queimou. Aí você vai dar manutenção na placa, né? E na imensa maioria das vezes é um diodo Zener que queima. Né? Você trabalhou, você botou ela num volume lá em cima, o projeto do cara lá não foi lá tão bem detalhado, você ultrapassou essa tensão máxima aqui. E aí o Zener literalmente vai queimar. E a gente diz que quando as tensões são mais elevadas, a gente tem um efeito chamado avalanche. Porém, chamo aqui a atenção de que, no caso de um diodo Zener, que seja por avalanche, ele não entra em avalanche. Porque o que vai fazer com que isso aconteça
é a potência. Então, se a tensão aqui é, digamos, sei lá, eu vou botar aí 15 volts, eu acho que 15 volts, um Zener de 15 volts, eu acho que já é por avalanche, eu não estou lembrado. Mas se você faz um circuito e você garante esta corrente aí bem controlada, você não vai ter efeito avalanche, não. O problema é se você não tiver esse controle bem estabelecido, né? Então, o efeito Zener é um efeito que acontece apenas para tensões baixas, tá certo? Onde ele, apesar de não estar, digamos, com a tensão muito forte, mas fica constante, ok? Então, tá aí, eis o diodo Zener, e olha que interessante, a corrente é ao contrário. Ao invés da corrente estar entrando aqui, como era no diodo retificador, ela, na verdade, ela é ao contrário, tá certo? Portanto, a tensão Zener também se mede ao contrário. É por isso que quando a gente tem um circuito assim, ó, e eu boto aqui o meu diodo Zener, tá vendo? Aqui vem uma tensão aqui nessa entrada que está variando, uma tensão que está fazendo assim. Mas como o Zener está reversamente polarizado e entre os terminais dele ele mantém uma tensão aproximadamente constante, ele não passa para cá uma tensão variável. Ele prende essa tensão. Aí você diz, é mágica. É não, velho. Quem está variando é esse cara aqui. Tá certo? Ele segura a tensão aqui e todas as variações caem em cima dessa resistência de entrada. Né? Isso se chama regular a tensão. Tá certo? Aqui a gente usa uma regrinha que alguns livros podem usar diferente. Tem livro que fala em 20%, em 25%. Para a gente, a menor corrente Zener é 10% da corrente máxima. Então, para resolver os nossos problemas, eu não lembro se Boylestad também trabalha com essa regra. Eu não lembro. Provavelmente. Né? Não lembro se Malvino também usa essa regra. Mas provavelmente também usa. Mas essa é uma regra que não é universal. Tá certo? Aí você diz, e como é que eu sei a máxima corrente que um Zener pode passar? Você não sabe a potência máxima dele? Por exemplo, esse é um Zener de 1 watt. Essa é a máxima potência dele. Aí você diz, mas é um Zener de quantos volts? Vamos dar um chute, 5 volts. Pronto. 1/5, 0,2. 0,2 ampere. Tá certo? Watt por volt é ampere, ou seja, 200 miliampere. Portanto, I Zener mínimo, 1/10, 20 miliampere. Olha que legal. Esse aqui é o IZ máximo, 200, e esse aqui é o IZ mínimo, 20 miliampere. Até agora, as coisas que eu estou falando, está tudo em paz? Vocês estão compreendendo, estão acompanhando? Se tiver alguma dúvida, pelo amor de Jesus, pode parar. Pode parar, porque isso não é romance, não. Que a gente vai lendo, aí não entende, mas continua, porque lá no final os artistas se entendem, a gente sabe tal, e termina entendendo a história. Aqui não. Se você... Eu tive uma aluna que eu dava aula de microcontroladores e ela saiu muito mal na prova. Ela disse, mas professor, eu li o livro todinho ali, tal. Aí eu disse para ela, e eu li em, sei lá, tipo em uma semana, era não sei quantos meses para ler tudo. Pegou em uma semana e pô, digo, minha filha, você estava entendendo o que estava lendo? Não estava não, mas eu continuei lendo. E pronto. Tá aí você identificou o problema. Isso não é romance, não. Tem que parar. Tá? Então, tá aí a curva do diodo Zener, entendendo que esse valor aqui nunca é um valor muito grande. Tá certo?
ele é um valor pequenininho. A gente, algumas vezes, usa um modelo para esse Zener. A gente bota aqui uma resistênciazinha. E aqui a gente põe, por exemplo, uma fonte de tensão aqui, constante, né? Para dizer, essa é a tensão Zener, tal. Aqui também em cima, esse terminal aqui também é cátodo? É cátodo. Isso aqui também é anodo? É, pode apostar. Tá certo? Só que a gente joga o anodo agora no terra. Né? A gente vai fazer uns exercícios. Tá aqui, ó. Como eu tinha dito, você substitui o seu diodo Zener por uma bateria constante, que é a tensão nominal do seu Zener, Zener de 15 volts, Zener de 11, Zener de CG8, Zener sei lá de que tensão. Né? E aqui a sua resistência séria, porque ele não é perfeito. Né? Se ele fosse perfeito, essa inclinação aqui não existia. Ela era reto. E não é reto. Tá? Então, a gente costuma dizer que a tensão Zener, no modelo mais completo, é o valor nominal mais RZ vezes IZ. Né? Em alguns problemas, a pessoa tem que calcular esse camarada. Sabe quanto é a tensão Zener, sabe quanto é o valor nominal e ele está inserido dentro de um circuito que você sabe quem é VZ. Aí não tem o que fazer. VZ menos VZ0 dividido por IZ é exatamente a resistência direta do seu diodo Zener. Não é? Muito bem. Eis aí a aplicação que eu lhe disse. Olha que interessante. Essa tensão de entrada, eu acho que ele chama de VF, porque isso deve ter vindo de algum livro em inglês. F quer dizer forward, né? Eu não sei se a pronúncia é bem essa, mas é que está empurrando para frente. Mas imagine uma fonte de alimentação que você tenha. Saiba você que sua fonte de alimentação de 12 volts não lhe dá 12 volts assim. Dá não, nenhuma delas. Se você botar uma lupa aqui em cima e for olhar isso aí, isso é mais ou menos assim, ó. Como se fosse um dente de serra. Um dente de serra. Você varia entre um valor mínimo e um valor máximo. E essa tensão, a gente vai estudar isso aqui. Essa diferença de tensão, a gente chama de ripple, né? Ou ondulação. Olha que legal. Se a tensão aqui está ondulando, quando eu boto esse Zener, vai ondular menos. Não vai acabar, não. Se alguém aí disser que acabou, eu vou lhe perguntar como é que fica a resistência desse cara. Né? Como é que fica? Ela não é zero. Zero a gente sabe que não existe, nem zero, nem infinito. Então, esse circuito que você está vendo aí, ele precisa dessa resistência para absorver as variações que ocorrem na tensão de entrada. Né? E isso aqui é a carga. O que pode ser a carga? Deixa eu fechar aqui a janela, só um minutinho. A sua carga pode ser, por exemplo, um sensor. Você precisa alimentar ele com uma tensão bastante estável. É um sensor muito sensível. Né? Então, um regulador bem bobo é esse. Existem reguladores bem mais complexos, com a qualidade muito melhor. Ah, existe. E muito. Todo regulador é positivo? É uma outra pergunta que vocês deviam estar fazendo aí no chat. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Todo regulador é positivo? Pergunta boa, meu filho. Não. Existem positivos e existem negativos. Massa, professor. Mas todo regulador, ele
só dá aquele valor ou eu posso ajustá-lo para um outro valor? Pergunta fantástica. Pode. Existem reguladores fixos e ajustáveis. Olha que interessante, né? Isso a gente vai ver mais adiante. Pronto. Vamos dar aí 10 minutos. São 15 minutos. Não, 10 minutos. Não precisa mais do que isso, não. Ó, tá vendo esse circuito que está aqui? Aqui eu estou botando aqui uma tensão de entrada constante. Aí alguém pode dizer, que estranho, professor. Uma constante. Sim, mas isso se tua carga for variável. Eu estou dizendo que isso é uma carga. Eu não estou dizendo qual é o comportamento dela. Mas veja, vamos lá. Vamos que seja, Raimundo. Observe o circuito da figura a seguir. Eu quero que VL, quem é VL? É essa tensão, seja igual a 12 volts. Para uma variação, olha que interessante, a corrente de carga aqui é que vai variar de 0 a 200 miliamperes. A corrente não é constante desse camarada. Aí eu quero que você me diga quanto é que tem que ser essa resistência, qual o valor desse Zener e qual a potência máxima. Vamos botar até 5 horas. Esse quesito ele dá um pouquinho mais de trabalho. Deixa eu só dar uma dica. Se você diz que a corrente varia de 0 a 200, você tem duas condições, né? O que significa 0 e o que significa 200. Né? Se você disser para mim que esse camarada aqui está puxando muita corrente, ele pode não deixar nada para esse cara. E se ele não deixar nada para esse cara, ele não regula. Por outro lado, se esse cara não puxa nada, toda a corrente vem para cima do Zener. E ele pode queimar por sobrecorrente. Ah, por isso que o senhor deu essa faixa. Isso. Então, passo número 1. Identifique a tensão Zener. Depois, identifique a corrente de Zener máximo. Tá certo? Vá lá. Vão fazendo. Vão trabalhando. Você vai montar aí. Eu não lembro bem desse quesito, mas eu acho que você monta aí um sistema de equações. São 16h48, 5 horas, a gente para ver o andamento disso daí. Tudo bem, então? Pessoal, vocês não falam nada. Eu me sinto como se eu tivesse doido, como se eu estivesse falando sozinho. De vez em quando fala alguma coisa, bicho. Professor, tá tudo beleza. Pronto, só para eu ouvir uma voz. Senão eu vou fazer que nem aquele cara do filme que pegou uma bola, desenhou um rosto e ficou abraçado. Wilson. Lembra do cara de Wilson da bola? Pronto. Wilson. Vocês são o Wilson? Não fala nada, bicho. Fala com eu, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui na página do AVA, que o colega falou que, eu não sei se eu entendi direito, que o livro do Boylestad está lá. Jesus Cristo. Eu espero que não. Regras gerais, né? Operação, não sei o que lá, não sei o que lá. Vim. Aqui eu digo apenas o nome, a bibliografia recomendada, tá aí. Aqui o meu livro eu posso, que é meu, eu dou para quem eu quiser. Agora deixa eu ver. Na apresentação, placa, livro do professor Arquimedes, história da... Aqui não está, não. Deixa eu olhar. Semicondutores.
Não estou vendo, não. O diodo semicondutor, apostila, pererê, exercício, relatório, lista. Até agora eu não vi o livro do Boylestad aqui, não. Pesquisa, relatório, fonte de alimentação. Eu não estou vendo, não, vice Carlos. Estou olhando aqui, já estou em aplicações de diodo, transistores bipolares. O livro do Boylestad eu não estou vendo, não. Eu não posso fazer isso, não posso colocar o livro dele aqui, não. Ah, o nome dele só. Ah, tá. O nome dele tem que estar. E eu não ganho nada, não, mas tá lá o nome dele. Na verdade, não ganho nem quero. Jamais ganhar um único centavo em cima de coisa dele. Nem dele, nem de ninguém. Ok. Enquanto vocês estão fazendo, sabe uma coisa? Eu vou fazer também. Vou dar um papel aqui. A caneta parou de escrever. Certo. Os grupos ali. Então, deve ser 16 menos 12 por RS sobre RS. Certo? Aí você fala. Ele. Z. Passo. 200. F. Fica aqui. 4 sobre 10. Aí passa 2. Mais Z. Isso. Para lá. Sobre esse. 2. 1/10. Z. Mais. Uhum. Uhum. Sobre isso. E ó. Z. 200. Esse. 210. Z. Máximo. Aqui fica ali. Máximo. Menos. Z. 0,2. 10%. 0,9.
Já tem esse máximo. Quatro mil 22,22. Dois, 18 horas. Pronto. Deixa eu limpar o quadro aqui. Cadê, bicho? Tem hora que esse cara não quer aparecer. Deixa eu ver se tem folha em branco depois. Tem não, é pequenininho, dá para fazer aqui. Alguém já concluiu?
5 e 1. Vamos lá. Olha como esse quesito é simples. Posso começar, pessoal? Tudo em paz? Posso começar? Tudo direitinho? Lá vai. A carga, ele disse aí, quer manter VL, VL é aqui, ó. VL. VL em 12 volts. Então, essa tensão é 12 volts. Isso é instantâneo, né? Então, a gente já sabe que a tensão no Zener é de 12 volts. Isso aí eu tenho certeza que ninguém errou. Aí agora, veja que a gente tem duas situações. Se isso aqui, aliás, primeiro, se isso aqui é 12 volts e isso aqui é 16 volts, significa dizer que essa tensão é de 4 volts, que é 16 menos 12, né? Então, essa corrente de entrada, que eu vou chamar de IF, ela é imediata. Vai ficar assim. IF é a diferença de potencial, que é 4 dividido por RS. E aí eu guardo esse valor. E agora eu vou para a história da corrente. Olha só, se a corrente L for zero, isso é uma situação muito complicada para o Zener. Significa dizer que se isso aqui é zero, já que essa corrente de entrada não varia, ela só depende da resistência RS, então ela é constante. Significa que ela todinha vai passar pelo Zener. Então, isso aqui vai ser IZ máximo. Opa, aqui o negócio agora está se clareando. Quando L for zero, tá certo? IZ máximo é 4 dividido por RS. Olha que legal, né? Mas eu tenho outro caso. Quando IL for 200 mA, olha só, quando IL for 200 mA, mais uma vez, como a corrente de entrada é constante, vai sobrar diferença. Essa corrente IZ tem que ser suficiente, no mínimo, igual a tensão Zener mínimo. Então, eu já sei quem é IZ mínimo. Então, eu digo, olha, IZ mínimo, eu sei que é 10%, é um décimo de IZ máximo. Mas IZ máximo é 4 sobre RS. Perfeito. Então, IZ mínimo ficou isso aí, ó. 4 dividido por 10 vezes RS. Perfeito. Então, agora, eu vou começar a juntar as equações. Veja só, nesse caso, aqui eu sei que F, no ponto A, aplicando a lei das correntes, eu sei que F será igual a IZ mais IL. Tá certo? Então, IF é uma constante. É 4 sobre RS. Quando IZ é igual, por exemplo, a IZ mínimo, aí eu vou botar aqui, ó, IZ mínimo. O meu IL está lá em cima. 200 miliamperes. Tá certo? Montei uma equação, tá aqui, ó. E eu tenho a outra equação, que diz que 4 sobre RS é igual a IZ máximo. Mas aí eu vou pegar esse IZ mínimo e vou dizer mais IZ mínimo é igual a 10% de IZ máximo. É 4 sobre 10 RS. A gente acabou de comentar isso. Então vai ficar 4
sobre RS é igual a IZ mínimo 4 sobre 10 RS mais 200 miliamperes. Agora ficou fácil. Eu só tenho uma equação e uma única variável, que é RS. Então, eu vou passar esse camarada para o primeiro lado, de modo que vai ficar assim, 4 sobre RS, eu vou pôr em evidência 1 menos 1/10, tá certo? Igual a 200 miliamperes. Alguém não entendeu isso aqui? Ou todos entenderam? Isso aqui é 4 sobre RS menos 4 sobre 10 RS igual a 200 miliamperes. Eu vou pôr 4 sobre RS em evidência, fica 1 de um lado e fica 1/10 do outro lado. Ora, 1 é 100%, 1/10 é 10, isso é 90%. Então, fica 4 sobre RS vezes 90% é 9 dividido por 10, igual a 200 miliamperes. Então, agora, basta eu passar o RS para lá e os 200 para cá. O RS vai ficar 9 vezes 4, 36. 200 vezes 10, 2.000 milha, ficou 2 amperes. Opa, 36 dividido por 2, 18 ohms. Esse é o valor dessa resistência. E se eu sei agora que RS vale 18, eu sei quanto vale IZ máximo, porque eu sei que IZ máximo é 4 dividido por RS. Então, eu vou pegar a calculadora, esse IZ máximo aqui é 4 dividido por 18, ou ainda 2 dividido por 9, tá certo? Ampere, né? Então, vamos ver quanto é 2 dividido por 9. Vou puxar essa calculadora para a área visível. 2 dividido por 9, multiplicado por 1.000, para passar para miliampere, 222,22. Acabou-se. Então, aqui, eu sei dessa conta aqui, que o meu IZ máximo é 222,22 miliampere. Acabou-se. Quer IZ máximo? Não, ele pediu potência. Oxente, é fácil demais. A potência do diodo Zener é sua tensão Zener vezes a corrente, 222,22 miliamperes. Isso dá aproximadamente 2,67 watt. Está aí. Então, ele disse, determine RS, determinamos, determine VZ, determinamos, determine a potência, está tudo aí. Vocês querem que eu reorganize essas contas numa folha toda limpa, aqui na apresentação? Então, vamos lá. Deixa eu limpar isso aqui geral. E aí eu aperto aqui na vírgula, uma coisa que eu aprendi com o professor Lindoso. O professor Lindoso é um danado mesmo. Eu tenho aqui na minha entrada 16 volts. Tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, RS. O meu diodo Zener. E aqui minha carga RL. Que a gente representa desse jeito, mas a gente sabe que carga é carga. Eu não sei exatamente como ela é, mas é dito que essa carga, a corrente que vem aqui, chamada de L, varia entre 0 e 200 mili, apesar da tensão ser fixa. VL foi dito
que era 12 volts. Ora, mas isso aqui, letra A, VL é VZ, porque eles estão em paralelo, né? Que é igual a 12 volts. Primeiro problema resolvido. Eu vou agora construir uma equação usando a lei das correntes de Kirchhoff. Eu vou dizer a corrente na entrada, eu vou chamar IF. Né? Eu vou dizer, olha, a corrente F se divide em duas partes. Uma corrente que vai para o Zener e uma corrente que vai para a carga. Massa. Aí você diz, eu tenho, portanto, que analisar essa corrente F, isso é uma constante. Por que é uma constante? Porque ela é 16 volts aqui, 12 volts aqui, vai ser 16 menos 12 dividido por RS. Ou seja, 4 dividido por RS. Se ninguém mexer nesse RS, nessa resistência aqui, a corrente IF, que está entrando, é constante. Tá certo? Então, eu vou fazer caso A e L igual a 0. Dizer que L não puxa nenhuma corrente significa dizer que toda corrente foi para cima do Zener. Então, isso vai implicar que IF é igual a IZ mais 0, que é igual a IZ, que é igual a IZ máximo. Tá certo? Muito bem. Mas IF é um cara que é constante, é isso aqui, ó. 4 sobre RS. Eu já sei quem é IZ máximo. Portanto, se IZ máximo vale esse valor, como IZ mínimo é 1/10 de IZ máximo, isso implica que o IZ mínimo vai ser 4 sobre 10 RS. Também já sei quem é IZ mínimo. Então, agora, eu vou olhar e vou dizer, eu preciso montar uma equação que me permita resolver essa história toda. Tá certo? Então, quem é IF? Eu vou botar aqui 4 sobre RS. E vou pegar o caso exatamente de IZ mínimo. Tá certo? Isso é constante. IZ mínimo significa dizer que, olha, se IZ é mínimo, é porque grande parte da corrente está indo para a carga. É o caso dos 200 mil. Quando IZ é mínimo e L é máximo. Então, agora morreu o problema, porque eu sei quem é IZ mínimo. Está aqui. Então, vai ficar 4 sobre RS é igual a 4 sobre 10 RS mais 200 miliamperes. Uma equação, uma variável. Tá certo? Então, você vai chegar e vai pegar esse cara e passar para lá. Isso aqui implica que 4 sobre RS menos 4 sobre 10 RS é igual a 200 miliamperes. Posso pôr esse 4 sobre RS em evidência. Vai ficar assim. 4 sobre RS vezes 1 menos 1/10 igual a 200 miliamperes. 1 menos 1/10 é 0,9. 0,9 vezes 4 é 3,6. Então, 3,6 sobre RS é igual a 200. E daqui, portanto, eu tiro o valor de RS. RS é 3,6 dividido pelos meus 200
miliampere. Se você pegar a calculadora, dá 18 ohms. Então, ele pediu VL, está aí. Ele pediu RS, está aí. Agora, se eu sei quanto vale RS, eu sei quanto vale Z máximo. Então, significa, ó, uma vez que eu peguei esse cara, eu venho para aqui e digo 4 sobre 18. Tá certo? Como isso aqui é volt e isso é ohm, isso vai dar em ampere. E isso aí vai dar 0,2222222, ou seja, 222,22 milésimos de ampere. Está aí o meu IZ máximo. Portanto, eu sei quanto vale a potência máxima do Zener. É 12 volts vezes Z máximo. 222 miliamperes. Se você fizer as contas, vai dar 2.666,666 miliwatt. Ou ainda 2,67 watt. Aí, no caso, a gente pega um Zener de 3 watts. Está resolvido o problema. Alguém conseguiu fazer? VL todo mundo encontrou, né? Todo mundo percebeu que o Zener e a carga estavam em paralelo. Não é isso? Agora, perceberam a necessidade, a importância de se montar essa primeira equação, que envolve as três correntes, IF, IZ e IL. Né? O detalhe é que IF era constante. É 4 volts dividido por RS, já que de um lado é 16 volts, do outro é 12 volts. Pronto, acontece isso. Helder, por sinal, eu queria até falar contigo. Você conseguiu resolver o seu problema lá da sala, porque o professor Tiburcio falou que você não estava conseguindo acessar o vídeo, e eu entrei, e ele entrou, e eu não sei onde é que está o problema, que você quer um determinado vídeo e ele está lá presente na sala. Você pode abrir o microfone para dizer para a gente? O professor está aparecendo como se o vídeo fosse privado no Google Drive. Estranho. Ó, deixa eu fazer isso aqui. Pessoal, me permitam. Eu vou entrar aqui no Ava, vou botar aqui para você ver, tá? Compartilhar aqui. E vou entrar no perfil de estudante. Eu vou sair do meu perfil de professor. É perfil que chama? Acho que é, né? É, né? Acho que não sei. Deixa eu ver se é. Não, não é aqui não. Não é perfil, não. Deixa eu entrar na disciplina, tá? Eu tenho que entrar na disciplina. Espera só um minutinho. Entrei aqui na disciplina, aí aqui. Aí eu papel. Mudar o meu papel. Pronto. Eu agora sou estudante. Eu só vejo o que for possível vocês verem. Aí vou lá embaixo, aqui, vídeos de semestre, videoaulas de semestres anteriores. É a 15, não é isso? Isso, que é essa aqui que é diferente. Exato. Aí eu dou play. Professor, eu acredito que como o senhor está logado com o seu e-mail, aí você consegue ver, mas como eu estou com um e-mail diferente, provavelmente é isso. Mas eu não estou no perfil de estudante. Boa noite novamente aí para todos. Como eu vinha dizendo antes, a ideia da aula de hoje é a gente estudar um pouquinho os osciladores. Ai, desculpa, isso aqui é lá no vídeo. Eu pensei que ele tinha entrado e estava falando. Você acha que até porque eu estou... Aí lascou. Como é que eu vou pedir a ele que verifique lá porque isso não está comigo, não. Essa aula que ele não me enviou, foi uma aula que quem deu foi o professor Rogério, e aí ficou com ele. Eu vou falar com ele. Então, você acha que se eu baixar esse arquivo e colocar aqui na sala, está resolvido o problema, né? Sim, eu acho que sim.
Pronto, eu vou fazer isso, porque é estranho. Alguém também, assim como o Helder, tentou ver isso? Não, né? Você está tentando ir mais adiante, né, Helder? Está dando umas caminhadas mais fortes, mas pode ser que seja isso. Né? Foi uma boa ideia o que você falou. Muito bem, vamos adiante. Termina de 5h40, é isso? Mas a gente não deu nenhuma parada para vocês descansarem. Normalmente existe uma parada de 15 minutos, né? Deixa eu só ver aqui o que é que tem. Esse a gente acabou de fazer, esse exercício. Esse aqui, né? Aí tem o 2, aqui um espaçozinho, aí vem um de outro shot. Talvez seja melhor a gente dar uma parada aqui. Vocês querem tentar fazer esse segundo exercício? Ele é mais simples do que o primeiro. Ele dá um diodo de 8 volts, diz que a potência é de 400 miliwatts, portanto, você sabe dizer máximo instantaneamente. E aí o que ele pede? A faixa de VI. Isso. VI vai estar entre um VI mínimo e um VI máximo. Né? Fazer o seguinte, eu acho melhor a gente parar por aqui, porque já são 5h20, a gente não teve parada nenhuma. Eu vou deixar esse slide. Ele não está lá ainda, lá na sala, não? Esse slide, sabe dizer? Deixa eu entrar aqui. Olha. Eletrônica básica. Porque normalmente eu boto muito antes da aula. Eu boto na semana anterior, eu boto os slides. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Tá aqui, tá aqui. Aqui, deixa eu ver se tá igual o que eu tô vendo, né? 36 slides, tal. Ó, isso aqui eu tô vendo lá no Ava, né? Tá aqui os exercícios. Então eu vou fazer um pedido para vocês. Exercício 2 e 3, 2 exercícios. Façam esse exercício em casa. Eu vou cobrar de vocês na nossa próxima aula. A gente pode combinar assim? Tudo bem para vocês? Deixa eu ir lá para o chat, que eu não estou vendo, não. Pronto. Eu acho melhor a gente dar uma paradinha. Afinal de contas, a gente também é filho de Deus. E eu tenho outra aula daqui a pouco. É o tempo que eu tomo um banho para tirar um pouco o calor, que a janela está fechada, está com o ar-condicionado desligado. Tomo um cafezinho na paz, né? Para estar com a cabeça bem tranquila, que a outra disciplina é um pouco mais pesada. Essa aqui já está no meu sangue, não me afeta mais, não. Então, um abraço para vocês. Tem chamada. Quem faltou? Levanta o braço. Ninguém levantou. Está todo mundo presente. Um abraço para todos vocês. Viu? Tchau. Eu vou desligar aqui. Vou interromper primeiro a